Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime. Sempre é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre todas as novidades e as tecnologias do mundo da odontologia. Hoje, no primeiro bloco, nós vamos mostrar para vocês uma nova tecnologia que serve para a higienização de implantes, de dentes naturais e de aparelho. É muito importante para eliminar toda a flora bacteriana, a placa e também para prevenir doenças futuras, que a gente sabe como tem inúmeras doenças que às vezes as pessoas nem se dão conta que são causadas por bactérias que podem entrar pela gengiva, que podem acometer a cavidade bucal, como a endocardite bacteriana, por exemplo, que é uma doença muito séria e que pode ter seu início aí na cavidade bucal. Então, esse aparelho que a Morgana comentou, o foco que eu vou dar para vocês hoje vai ser muito mais, às vezes, para quem faz uso dos implantes. Mas ele vai servir também para o aparelho, a gente vai mostrar um vídeo para vocês e como é que serve, como é que ele funciona. Então, a importância que a gente tem hoje do foco do programa é o seguinte. Então, você tem que ter muito cuidado na higienização dos seus implantes. Então, para quem tem já os implantes, não adianta ter aí o tratamento dos seus sonhos, que a gente vira e mexe, acaba escutando isso no consultório. Às vezes, aí eu sonho de uma vida de uma pessoa, eu já sonhava isso com isso há 15, 20 anos. E depois de feito, logicamente, tem que ter aí seus cuidados. Lógico, tem limitações, tem um tipo de escovação diferente para quem tem seus dentes naturais, principalmente para quem faz uso, por exemplo, de uma prótese tipo protocolo sobre implante. Então, a gente vai mostrar até no segundo bloco. Bem lembrado, a Morgana vai apresentar um caso, como é que é esse tipo de procedimento. Então, assim, para quem usa esse tipo de prótese, tem que ter um cuidado maior. Lógico, a escova, a higienização convencional, isso a gente nunca vai eliminar, mas tem como melhorar, principalmente para quem faz uso dessas próteses tipo protocolo. Por quê? Se a pessoa não higieniza da melhor maneira, o que acontece nos implantes seria a periimplantite. Então, normalmente a gente escuta e ouve bastante sobre a periodontia. Eu tive a perda do meu dente, ele acabou ficando mole e ele saiu, minha gengiva sangrava e tal. Isso sobre os dentes. Na parte dos implantes, pode acontecer da mesma forma, desde que a pessoa não higienize. Então, pode levar desde a parte mais grave, o que? Perder o implante, tá? Antes disso, tem aí as fases que tem uma gengiva inflamada ao redor, há uma perda do suporte que fica ao redor daquele implante, perde então volume de gengiva, de tecido ósseo, tudo que acaba de uma certa forma comprometendo lá no final. Porque é uma pergunta que todo mundo faz, né? A cárie, o implante não vai ter, né? A prótese não vai ter cárie, o implante também não. Agora, a doença periodontal que acomete os tecidos de suporte, isso claro que pode ter. Por quê? Porque o osso está ali, a gengiva está ali também. Então, assim como tem a doença periodontal no dente, pode ter a doença periimplantar no implante. Então, isso é importante que as pessoas saibam, né? Então, cuidados ou coisas que a gente pode fazer para melhorar isso, lógico, tem que ver se não tem nenhum tipo de interferência, que já lhe prejudique só por si só, às vezes uma falta de adaptação da prótese ao implante, tem que, lógico, avaliar tudo isso para que não haja a periimplantite. Mas, para quem, vamos supor, está numa situação confortável, terminou seu tratamento, já tem ele há um bom tempo, estável, então tem que higienizar. E qual que seria, de uma certa forma, uma melhor maneira de higienizar? São com artifícios que a gente vai mostrar aqui para vocês, por exemplo, com esse aparelho que se chama JetPik. Então, convencionalmente tem já alguns aparelhos às vezes similares que tem ali a função de jato de ar e água, tá? O JetPik tem uma diferença que é o seguinte, ele tem uma triplação. Qual seria essa? Tanto do jato de ar e de água, tem junto nessa saída que eu vou mostrar para vocês, sai um fio dental que ele vai fazendo quase que todo um contorno e um desenho ao redor do dente para poder eliminar qualquer coisa que fica naquela região. Então, como é que é esse aparelho? Então, o fato dele já ser
dessa forma aqui, é algo extremamente portátil, fácil de a pessoa transportar. Outra coisa que às vezes esses aparelhos, na maioria das vezes, o fato deles serem importados, eles não têm às vezes a voltagem da nossa região. Esse aqui é um aparelho que é bivolt, então facilita em muito. Outros pode aparelhos, usar aqui, pode viajar e levar, claro, e não precisa transformador. Sim, a gente tem as diferenças de estados que tem a alteração aí das voltagens, teria uma complicação maior. Aqui não, pode ligar em qualquer tomada. Então, o que acontece com esse aparelho? A vantagem dos seus similares, por exemplo, é o seguinte, que toda a parte da motorização dele, que acaba sendo um equipamento elétrico, está dentro dessa própria pistola aqui, por exemplo. Então, assim, eu não preciso ter nada a mais para poder fazer uso desse tipo de equipamento. Logicamente, a água que é o princípio do funcionamento dele. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui 3 regulagens. Logicamente, essa regulagem depende da sensibilidade de cada um, então eu posso começar aqui, tem aqui da parte mais, vai acendendo uma luzinha, a mais fraca, a média e até a mais alta. Então vamos deixar aqui regulado porque eu vou fazer o funcionamento disso aqui para vocês, a mais baixa. E aí então, essa ponta aqui, ela desmonta. Então como é que funciona, tá? Essa ponta aqui é uma ponta que a gente acaba acoplando e desmontando ela, e a diferença dos equipamentos que são mais tradicionais, diferente desse aqui, que é o seguinte: antes da gente fazer o uso, a gente então vai colocar ali nele uma cápsulazinha, e aquilo que eu falei para vocês. Então essa cápsula, ela sai da ponta dela um fio, e com esse fio aqui, juntamente com jato de ar e água, tem uma eficiência muito maior, tá? Então eu vou abrir, e lógico, isso aqui vai pulsando, então o fato de ter o jato de ar e água vai tendo ali as movimentações, e isso vai podendo limpar. E esse fio, logicamente, com o tempo do uso, ele vai se perdendo. Então, pelo próprio fabricante, tem a possibilidade de fazer uso de até 14 dias, porque vocês vão ver que ele vai sair um pouquinho para a ponta dessa mangueirinha, e aí, logicamente, pelo atrito ele vai se desgastando e a pessoa acaba trocando. Então, como é que funciona? Eu vou abrir aqui um blister, ele vem num blisterzinho assim, fechado e lacrado, então quando a pessoa acaba adquirindo, já vem uma boa quantidade desses blisters, e depois ela pode acabar adquirindo cada vez mais. Então a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Vou abrir ele aqui para vocês. Então a gente monta assim, aqui eu vou encaixar ele aqui embaixo, encaixou, dá um pouquinho de pressão, e depois eu venho e encaixo essa peça novamente aqui. Então a gente não vê agora o fio, porque o fio está enrolado lá dentro daquele outro blisterzinho, lá dentro dessa parte branca. Quando tiver o jato de ar e de água, vai fazer a pressão e ele vai então sair, tá? Ele vem para fora um tanto que ele fique até mais ou menos um tanto assim para fora, e ele vai então poder fazer uma boa higiene. A gente tem aí um vídeo para mostrar para vocês o funcionamento dele, e aí depois eu vou ligar ele e vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então esse aqui é o funcionamento dele, ó. Então vocês conseguem perceber que na pontinha sai o fio que está enroladinho lá naquele êmbolo. Então, para poder higienizar os dentes com maior eficiência, ele tem uma função muito boa. Lógico, aí outros detalhes que nem a Morgana bem comentou, para quem tem aparelhos, então facilita em muito, porque ele consegue até enrolar aí os braques, o fiozinho ortodôntico, facilita em muito a vida de quem está aí fazendo uso de aparelho, ou então para quem tem essas próteses sobre implante de protocolo, que não tem como higienizar por baixo. Às vezes a pessoa não tem muito paciência de passar um fio que é específico para naquela região, ou usar então a escovinha interdental. Aqui acaba facilitando em muito. A vantagem desse aparelho é que ele é muito prático, né? Sim. Uhum. E pequeno. Sim. Isso que a Morgana bem lembrou, essa praticidade dele, tá isso aqui, por exemplo. Ele vem até com estojo para transporte extremamente pequeno, então a gente consegue levar ele para qualquer lugar. Então acaba logicamente encaixando essas pecinhas aqui, pode também depois fio dental, escova, a gente põe em outro compartimento. Então assim, é bem prático. Então isso que é uma vantagem, eu acho, desses aparelhos da Jetpic. E outro é o seguinte, esse aqui então seria a embalagem onde a gente acabaria colocando a água. Então eu encho esse êmbolozinho aqui de água, e então a gente acaba encaixando essa peça aqui para poder fazer o funcionamento. Isso, logicamente, para quando a gente está em casa, já está aí já no conforto do nosso lar, então deixa lá guardado no canto ou do lado da pia, e está lá sempre à disposição. Mas pensando bem, se eu tiver que fazer uma viagem, ou então está muito tempo fora e tal, acaba às vezes sendo um pouco não tão prático usar esse tipo de equipamento. Então o que eles também têm? Eles lançaram no mercado a possibilidade de a gente então acoplar aqui no mesmo equipamento uma mangueirinha, e essa mangueirinha então agora eu posso levar ela para qualquer lugar, e eu posso acoplar ela em qualquer lugar
por exemplo, numa garrafinha de água. Então eu vou lá, levo uma garrafinha de água, para quem às vezes está no hotel ou na casa de alguém, tu vai lá, pega a sua garrafinha d'água e eu posso fazer uso normalmente. Porque, que nem eu comentei, toda a parte da motorização está aqui dentro. Então eu não preciso ter equipamentos a mais para poder fazer esse tipo de movimento, tá? Eu vou ligar aqui para vocês. E lembrando também, né, Gê, ali na garrafinha de água, porque pode ser usado também água e também pode ser usado um pouquinho de antisséptico bucal junto. Sim. Então ali na garrafinha de água pode ser colocado uma tampinha de qualquer antisséptico que a pessoa esteja acostumada a utilizar e o restante de água. Então ela vai poder usar esse líquido com um pouco de antisséptico também para fazer a higienização e já ficar com um gostinho agradável e fazer uma asepsia, né? Então, que nem eu comentei com vocês, tem aqui algumas opções de regulagem, de pressão, por exemplo, e aqui para ligar. Então a gente vai ligar aqui para vocês para poderem perceber. Tem um pouquinho do movimento, então começa a perceber que vai saindo aqui o fio. Então ele tem o jato de ar e de água. Então, logicamente, a pessoa não vai conseguir fazer ela com a boca aberta, porque vai acabar respingando. Então ela vai fazendo por setores e por partes. Então ela vai com a boca e com o lábio fechado, com os lábios fechados, ela vai encostar ou próximo do aparelho, ou então, que nem comentou, próximo a essas próteses sobre implante, entre o contato da gengiva e a prótese, e ela vai ter ali a sensação, os pacientes no relato que tem a sensação de estar limpo mesmo. Então é isso que é a função desse tipo de aparelho. Quem faz uso, os pacientes que fazem já uso desse aparelho, nos relatam que eles não conseguem ficar mais, em hipótese alguma, ficar sem o aparelho. Por quê? Porque eles sentem que a higienização realmente é muito boa. E a gente no consultório verifica que a higienização é boa, porque o que acontece? As pessoas voltam, depois de um tempo, fazer a manutenção do tratamento de implantes, para a gente fazer uma limpeza profissional e tudo. E a gente percebe que as pessoas que fazem uso de aparelhos, esse tipo de aparelho para higiene, elas mantêm muito mais limpo, muito mais saudável do que as pessoas que não fazem uso. Então, tanto para quem usa prótese, quanto para quem tem seus dentes naturais, ou para quem usa aparelho. Sim, né? ela tem uma eficiência muito grande. A outra vantagem que eles disponibilizam quando acaba adquirindo esse tipo de produto, essas pontinhas, então, o fato de estar novamente ali em contato com a boca, com a flora bacteriana da boca, então sempre tem que higienizar essas pontas. Então, eles têm a possibilidade, tirando, a gente tem aqui de novo o fiozinho que saiu da posição, de higienizar. Então, como é que se higieniza essas pontas, tá? Então, eles vêm junto no kit que a pessoa acaba adquirindo, como se fosse um esterilizador UV, tá? Então acaba ligando ele na tomada e funciona da seguinte maneira: a pessoa então acaba acoplando as pecinhas lá dentro, guarda elas aqui dentro e então esse equipamento acaba sendo ligado na eletricidade. Então vou deixar encaixadinho aqui, mostrar para vocês que acende-se uma luzinha, então que ele tem a função também de poder esterilizar esse tipo de aquelas pontas. Lembrando que vem mais do que uma ponta, sim, então serve para a família também, né? Sim. Então a pessoa adquire um aparelho e serve para a família, não só para uma pessoa utilizar, né? Elas são diferenciadas por cores, então a pessoa escolhe a sua cor e pode usar em casa. E ainda tem a possibilidade aqui, tá, da colocação da escova também para poder fazer a higienização da escova. Então assim você também acabaria guardando esses produtos para fazer a próxima utilização. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. São esses equipamentos que a gente acaba trazendo para vocês, essas novas tecnologias e possibilidades, às vezes que as pessoas... E como tem melhorado, né, a higienização das pessoas em casa. E muita gente às vezes não conhece o que tem, então assim, às vezes por falta de conhecimento, não adquire, não sabe também como poderia melhorar, e a gente está aqui aos pouquinhos tentando mostrar tudo o que existe para vocês. A gente vai para o intervalo comercial e volta já.